Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num material ah, particularmente delicado. Pois é. Vamos focar em perspectivas bem controversas sobre sexualidade, abuso infantil e teorias ligadas a isso. Sim, a gente tem aqui uns excertos, né, com ideias atribuídas ao psiquiatra Richard Gardner. Isso, e também comentários do Olavo de Carvalho sobre a Judith Reisman e o Alfred Kinsey. E artigos do WorldNet Daily que falam de estudo, de Reisman, Gardner, Sapp. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é entender o que esses textos específicos dizem, sabe? Compreender os argumentos, as críticas que eles apresentam, Mas sempre com distanciamento, né? sem concordar ou discordar, é só para entender o que está ali. Exatamente. Então, preparem-se porque as ideias são desafiadoras. Vamos lá. Vamos? Começando pelo Gardner. O material que a gente tem aqui atribui a ele umas afirmações, assim, bem chocantes para hoje em dia, né? Com certeza. Por exemplo, essa ideia de que a pedofilia já foi considerada a norma pela grande maioria. Ou uma prática amplamente difundida na história. Uhum. E tem até aquela frase, há um pouco de pedofilia em cada um de nós. Bem forte. Muito. E um ponto central nesses textos é a sugestão, que atribuem a Gardner, de que o trauma do abuso infantil não viria, assim, necessariamente do ato em si. Mas na reação da sociedade. Isso. O que ele chamaria de uma atitude exageradamente punitiva e moralista. É o que está escrito ali. Nossa, é uma inversão completa do que a gente pensa normalmente. E sobre a sexualidade infantil, o que dizem? Olha, as fontes descrevem Gardner vendo as crianças como seres com altos impulsos sexuais, capazes de orgasmo, Sério? sim, e até de seduzir adultos para depois, culpar eles. É uma visão bem particular. E isso influenciava a terapia dele? Totalmente. A abordagem terapêutica descrita ali é também muito controversa. Falava em manter o laço da criança com o agressor. Manter o laço? E normalizar o ato, sabe? Comparando com outras culturas onde isso seria aceito. E até, pasme, culpar a mãe pela situação. Como assim culpar a mãe? Sugerindo que a insatisfação sexual do marido poderia levar a isso e que a mãe deveria ser mais disponível sexualmente para o marido para diminuir a chance dele voltar para a filha. É o que está nos textos. Impressionante. E ele chega a falar numa histeria do abuso sexual. Sim. Compara com as caças às bruxas tipo Salem ou o macartismo, sugerindo que era um pânico moral, com acusações sem fundamento. Entendi. E é bem aqui que as fontes que a gente está analisando fazem uma ligação, que eles consideram crucial. Qual ligação? Os artigos do WorldNet Daily, citando Heisman e uma tal Olmiera, eles conectam diretamente essas ideias do Gardner, incluindo a síndrome de alienação parental, a SAP. Ah, a SAP. Aquela que é usada em disputas de custódia, né? Para dizer que a criança foi manipulada contra um dos pais, segundo esses textos. Exatamente essa. Eles conectam a SAP e as outras ideias de Gardner ao trabalho do Alfred Kinsey. Kinsey, o famoso pesquisador da sexualidade, mas qual seria a ligação? Então, a alegação nesses artigos é bem grave. Acusam Gardner de ter, plagiado partes dos relatórios Kinsey. Plagiado? Para quê? Justamente para dar uma base, uma aparência científica para essa normalização do abuso sexual que eles atribuem a Gardner. Nossa! E as críticas ao próprio Kinsey que você mencionou, vindas do Olavo de Carvalho e da Heisman? São demolidoras, segundo os textos. Falam em falsificação de todos os dados dos relatórios Kinsey. Todos os dados. É o que eles alegam. Dizem que Kinsey usou uma amostra totalmente enviesada, com presidiários, criminosos sexuais, sabe? Em vez da população geral. E aí extrapolou os resultados para todo mundo. Isso. E tem até uma afirmação mais forte ali de que Kinsey contratava pedófilos para pesquisa. Olha, é fundamental repetir. Estamos só relatando o que essas fontes específicas dizem. Sim, claro. São alegações muito fortes mesmo. E qual o impacto que esses textos dizem que Kinsey e, por tabela, Gardner tiveram? Eles descrevem uma influência enorme. Mencionam o papel na chamada revolução sexual, mudanças no Código Penal americano. E o uso da SAP nos tribunais, né? Exato, impactando decisões de custódia. Tem até um e-mail de uma tal Patrícia Alonso, no material, que usam como exemplo. Mostra como essas críticas da Heisman chegam no mundo real, numa disputa de custódia no Brasil, onde a SAP foi usada. Como se encaixa nisso tudo?
Nos textos que a gente tem, ele pega todo esse contexto histórico e conecta com o que ele vê como consequências posteriores. Tipo o quê? Tipo a lei anti-homofobia no Brasil. Ele apresenta isso como um argumento dele, sabe? Ligando essas ideias e métodos contestados por ele e pela Heisman a esses desenvolvimentos. Entendi. Então, o quadro que emerge desses materiais é bem complexo. De um lado, as ideias atribuídas a Gardner, que desafiam tabus, que normalizam atos que a gente considera gravíssimos. E do outro lado, acusações pesadíssimas de fraude científica contra o Kinsey e a pesquisa dele sendo apontada como base para essas ideias controversas do Gardner. Fica uma tensão clara aí. Exatamente. Uma tensão entre uma suposta normalidade histórica ou biológica que Gardner defenderia, segundo as fontes, E a denúncia de manipulação de dados com consequências sociais gigantescas, atribuída a Kinsey pelos críticos dele nesses textos. pois é. Bom, para resumir então, a gente explorou hoje visões extremamente polêmicas sobre pedofilia e terapia atribuídas a Richard Gardner. E as críticas muito contundentes à pesquisa do Alfred Kinsey e a essa alegada ligação entre os dois. Tudo isso com base estrita nos documentos que recebemos e analisamos aqui. E isso talvez deixe uma questão no ar, né? Pra gente pensar, como é que a sociedade lida com figuras e ideias que, de certa forma, se tornaram fundadoras ou muito influentes em algumas áreas? Como Kinsey na sexologia ou Gardner na psicologia forense. Exato. Como lidar quando as bases, os métodos ou as conclusões dessas figuras são postos em causa de forma tão veemente? Especialmente porque essas ideias continuam ecoando em áreas super sensíveis. Direito de família, terapia, a própria ideia de família. Exatamente. É algo para se refletir, né? Como a gente navega nisso?